Mais uma vez, estamos de volta agora com a unidade 3, regimes jurídicos, matrimoniais e patrimoniais. Os regimes de bens do casamento, ele define as regras sobre a administração e a propriedade dos bens do casal. A escolha de um regime, ela é uma das decisões mais importantes, pois impactará na vida financeira do casal e a forma como o patrimônio será dividido em caso de divórcio. O regime de bens, no Código Civil Brasileiro, ele prevê 4 tipos principais: a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação de bens e a participação final dos aquestos. Vamos para a primeira, que seria a comunhão parcial de bens. Ele é um regime legal, ou seja, se o casal não fizer nenhuma escolha específica, ele será um regime aplicado automaticamente. É o regime mais comum. Nele, apenas os bens adquiridos onerosamente, ou seja, dos pagos, durante o casamento, eles são de ambos. Os bens que cada cônjuge já possuía antes de se casar e os que forem recebidos por herança ou doação, mesmo que durante o casamento, continuam sendo de propriedade individual. É ideal para os casais que querem manter autonomia sobre seus bens anteriores à união, mas desejam construir um patrimônio em conjunto. Ele é regulamentado nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil. Quanto ao outro tipo de regime, se trata do comunhão universal de bens. Este é um regime oposto ao comunhão parcial. Todo o patrimônio do casal, tanto que já existia antes do casamento, quanto que foi adquirido durante a união estável, se torna um patrimônio comum. Existem algumas poucas exceções, como os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. É escolhido por casais que desejam unir completamente seus bens e responsabilidades financeiras, sem distinção entre o que era de um e do outro. Para optar por este regime, é necessário fazer um pacto antinupcial. As regras estão nos artigos 1667 a 1671 do Código Civil. O artigo 1668 do Código Civil, ele menciona poucas exceções, ou seja, o que não entra na comunhão universal, como os bens doados e herdados com cláusula de incomunicabilidade. Os bens que não se comunicam na comunhão universal são os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Se um bem é doado ou recebido como herança, com a condição expressa de que não se misture com o patrimônio do outro cônjuge, ele não entra na comunhão. Essa cláusula, ela deve estar presente no ato de doação ou no testamento. Quanto aos bens gravados de fideicomisso e o direito do fideicomissário. Um fideicomisso, ele é uma herança em que uma pessoa fiduciária herda um bem, mas com a obrigação de repassá-lo a outra pessoa, o fideicomissário, após um tempo ou evento determinado. O direito do fideicomissário, o segundo a receber, ele não se comunica com o patrimônio do cônjuge. Vamos lá a uma outra exceção. Dívidas anteriores ao casamento, salvo se reverterem em benefício comum. A regra geral é de que as dívidas de um cônjuge feitas antes do casamento, elas não entrem na comunhão. No entanto, se o dinheiro daquela dívida for beneficiar o outro cônjuge, sim, pode entrar na comunhão de ambos. Doações de bens particulares, subrogados em um deles. Isso se refere a bens que foram doados a um dos cônjuges, cláusula de incomunicabilidade, e que foram vendidos para comprar um outro bem. O bem novo, que substituiu o primeiro, também não se comunica. Tá? Por último, a última exceção seria as pensões, meses soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Estes são rendimentos que têm caráter pessoal e não se misturam ao patrimônio comum. Geralmente, eles são benefícios recebidos, como serviço prestado no passado, aposentadorias ou pensões militares. Em resumo,
A comunhão universal, ela é um regime que, como o próprio nome diz, une a maior parte do patrimônio. As exceções, no entanto, protegem bens de origem muito específica, no caso, como já foi dito, de heranças e rendimentos de caráter pessoal. O terceiro tipo de regime seria o de separação de bens. Neste regime, o patrimônio dos cônjuges ficam completamente separados. Cada cônjuge, ele é o único dono dos bens que já tinha antes do casamento, dos de que adquirir durante a união. Cada um administra seu próprio patrimônio de forma independente. É a escolha ideal para casais que querem manter total autonomia financeira e patrimonial. Este regime, ele também requer um pacto antinupcial. Há ainda a separação obrigatória de bens, imposta por leis em situações específicas, como é o caso de pessoas que se casam com mais de 70 anos. Este regime, ele exige, como já falei anteriormente, esse pacto antinupcial, e ele vai ser abordado no artigo 1687 a 1688 do Código Civil. A separação obrigatória de bens, ela também é conhecida como separação legal de bens. Ela é um regime de casamento imposto pela lei em situações específicas, independente da vontade dos noivos. Nesses casos, o patrimônio de cada cônjuge continua sendo exclusivamente seu, tanto de bens adquiridos antes quanto adquiridos durante o casamento. O Código Civil, em seu artigo 1641, ele determina as situações em que o regime é de uso obrigatório, visando proteger interesses de terceiros, coibir fraudes e resguardar a autonomia dos herdeiros. As principais hipóteses são casamento de pessoas com mais de 70 anos, casamento de quem depende de autorização judicial para casar, noivo que ainda não fez a partilha de bens do casamento anterior. Tá? Essas são as principais hipóteses em que é obrigatório o uso desse tipo de regime. Então, o casamento com pessoas com mais de 70 anos. O casamento dessas pessoas com idade igual ou superior a 70 anos deve ser obrigatoriamente sob o regime de separação de bens. O objetivo dessa norma é proteger o patrimônio dos idosos, evitando que pessoas mal intencionadas se casem com eles apenas para ter acesso aos seus bens. Casamento de quem depende de autorização judicial para casar. Isso se aplica a menores de 18 anos que precisam da autorização judicial para casar, ou de pessoas cujos pais ou tutores não deram consentimento. Nesses casos, o juiz, ao dar autorização, impõe o regime de separação obrigatória. O noivo que ainda não fez a partilha de bens do casamento anterior. A lei, ela proíbe que é uma pessoa que já foi casada e que não concluiu o inventário e a partilha de bens do cônjuge falecido, ele se case novamente com outro regime, que não seja o de separação obrigatória. O objetivo, neste caso, é proteger os herdeiros do primeiro casamento. Vamos falar agora sobre uma das súmulas do STF, é a 377. Essa súmula, ela estabelece que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, mesmo sob separação legal, devem ser comunicados como se fosse o regime de comunhão parcial. No entanto, o STJ vem reinterpretar essa súmula 377 do STF, exigindo a comprovação do esforço comum para que a comunicação dos bens ocorra, ou seja, é necessário demonstrar que ambos os cônjuges contribuíram para a aquisição desse bem. Tá? Além disso, o STJ ele tem entendido que essa súmula 377 não se aplica ao regime de separação convencional de bens, aquele escolhido livremente pelos cônjuges por meio do pacto antinupcial. Por último, vamos falar sobre o último tipo de regime, que é a participação final dos aquestos. Ele é um regime muito raro e complexo. Durante o casamento, cada cônjuge mantém seu patrimônio e o administra de forma individual, como na separação total. No entanto,
Em caso de dissolução da união, os bens que foram adquiridos de forma onerosa pelo casal durante o casamento são apurados e partilhados. É uma opção para os casais que desejam manter a sua autonomia financeira durante a relação, mas partilhar os bens durante o divórcio. O artigo que regulamenta esse tipo de regime é o artigo 1672 a 1686 do Código Civil. Cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito a metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Depois de falarmos sobre o regime, vamos falar agora sobre a alteração do regime de bens. No Brasil, o regime de bens do casamento, que define como patrimônio do casal, será administrado e dividido. Ele não é algo imutável. Graças ao Código Civil de 2022, o casal pode, sob certas condições, alterar o regime de bens escolhidos. Existe essa possibilidade. E essa possibilidade, ela está constando no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprouvier. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. Então, para que haja essa alteração de regimes, são necessários determinados requisitos e existe também um procedimento a ser seguido. Esses requisitos são o requerimento conjunto. O pedido de alteração ele deve ser feito por ambos os cônjuges, em comum acordo. Não é possível que apenas um dos parceiros decida unilateralmente mudar o regime. A motivação ela tem que ser válida. O casal ele deve apresentar uma justificativa plausível para a mudança. Não basta simplesmente alterar. É preciso demonstrar para o juiz as razões que motivaram essa decisão. Por exemplo, a constituição de uma empresa por um dos cônjuges pode levar o casal a querer migrar de comunhão parcial para a separação total de bens. Um dos requisitos também seria a autorização judicial. O processo de autorização do regime de bens é um tipo de procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, não há litígio entre as partes. É necessária a autorização do juiz, que analisará o pedido para verificar todos os seus requisitos foram cumpridos e se a mudança não trará prejuízos. O último requisito é a inexistência de prejuízo a terceiros. Este é um ponto crucial, porque o juiz vai analisar se a alteração do regime ela não está sendo feita para prejudicar credores ou terceiros. O casal geralmente precisa apresentar certidões negativas e de débitos ou ações judiciais. Vamos agora falar sobre os efeitos da alteração. Quais são esses efeitos que essas alterações dos regimes jurídicos elas provocam? O juiz ele autoriza essa alteração. A decisão ela é registrada em um pacto pós-nupcial que formaliza o novo regime. A partir daí, a alteração tem efeitos futuros. Isso significa que a mudança ela não retroage para invalidar atos ou negócios jurídicos que foram realizados sob o regime anterior. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ela se manifestou sobre a possibilidade de retroagir os efeitos quando não houver prejuízo a terceiros. A alteração do regime de bens ele é um instrumento valioso que oferece ao casal a flexibilidade para adaptar o arranjo patrimonial às mudanças da vida. No entanto, por envolver questões complexas de patrimônio e dívidas, é sempre recomendável a assistência de um advogado. Sobre o pacto antinupcial. O pacto antinupcial ele é um contrato feito antes do casamento para estabelecer o regime de bens. Caso o casal ele escolha um regime diferente da comunhão parcial, ele é obrigatório para os seguintes regimes: o regime de separação total, o de comunhão universal e o de participação final dos aquestos. Em outras palavras,
Se o casal optar por uma comunhão universal, pela separação total e pela participação final dos aquestas, o pacto antinupcial ele é um documento indispensável e obrigatório. Ele deve ser feito de forma por escritura pública. Isso significa que o contrato precisa ser redigido e assinado em um tabelionato de notas, com presença de um tabelião. A escritura pública, ela garante a segurança jurídica e a autenticidade do documento. Condição suspensiva. O pacto, ele só terá validade se o casamento realmente acontecer. O artigo 1653 do Código Civil, ele fala que é ineficaz o pacto antinupcial se o casamento não for celebrado, ou seja, é uma promessa de regime de bens que só se concretiza com o patrimônio. Registro no cartório de registro de imóveis. Após o casamento, o pacto antinupcial, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Esse registro, ele é fundamental para que o pacto tenha validade e produza seus efeitos perante terceiros, como credores. Sem esse registro, o regime de bens escolhido, ele não será oponível a terceiros. O conteúdo desse pacto antinupcial, ele está disposto no artigo 1640 e permite que os nubentes estabeleçam cláusulas que considerem interessantes para a sua vida em comum, desde que não contrariem a lei. Essas cláusulas, elas podem ser cláusulas patrimoniais e cláusulas existenciais. As patrimoniais, elas dizem respeito à administração de bens específicos, forma de partilha, caso de divórcio, até mesmo cláusulas sobre doações. E as cláusulas existenciais, elas constituem um tema pouco controverso. Por quê? A doutrina e a jurisprudência, ela tem aceitado cláusulas que tratam de questões não patrimoniais, como a renúncia a alimentos mútuos, criação de filhos e outras regras de convivência, desde que não violem direitos fundamentais. Gente, então, outra vez, não se esqueçam de verificar as unidades complementares, os questionários desta unidade. E aguardo vocês na próxima unidade.